house. All we want is Jesus. Make room for the King. Make room for the King. Let the King of Kings come. And the King of Glory come. The Lord of hosts. The Lord strong and mighty. Tear out them for 20 others. The King. Behold the King. Behold the King. Behold the King. Dar continuidade ao nosso assunto, né? Nós estamos falando aí sobre homilética e nós já abordamos, né, alguns pontos importantes da homilética. A homilética é uma arte de falar ou de pregar, né? Nós falamos sobre essa questão também da oratória, né? Nós vamos entrar um pouquinho mais também nesse assunto, né? A questão da retórica, mas lembrando que todas as ferramentas que a gente vai usar concernente à ministração, né, como eu já abordei aqui, a gente precisa saber diferenciar, né, e essas, mesmo diferenciando essas ferramentas, vamos colocar essas ferramentas teológicas, como hermenêutica, exegese e homilética, né, a gente tem que saber diferenciar, mas saber que também elas não trabalham desunidas, uma necessita da outra para que o pregador, né, ou o palestrante, ele tenha uma boa desenvoltura naquilo que ele quer trazer para os seus interlocutores ou para os seus ouvintes, né? Então nós vamos continuar isso aí. Nós paramos aí nesse ponto aí, a pregação e a retórica, né? Assim, todo o esquema que é montado para a pessoa se tornar esse canal de comunicação, né? Então nós temos aqui a apresentação aqui, ó. A apresentação e a postura do pregador no púlpito são fundamentais para o sucesso da pregação. Então, né, a gente não pode aqui ficar com aquela questão de, tipo assim, fulano é muito vaidoso, fulano é muito relaxado, mas a gente tem que ser apresentável, né? A gente tem que ser, nós somos representantes do reino de Deus, então nós temos que ser apresentáveis diante do povo que a gente vai ministrar. Então a postura que o pregador ele vai assumir na plenária, isso conta muito, né? Não pode ser uma pessoa que seja relaxada, né? Chegar lá todo esfarrapado, todo rasgado, né? Mas não tem condição, mas nem sempre a pessoa também precisa chegar todo rasgado, todo furado. A gente já ouviu aí muitos pregadores falando que já pregou com um sapato furado, com um terno rasgado, mas isso são circunstâncias, né? A pessoa ele não vive daquela forma. Aquilo foi uma circunstância que levou ele a ter aquele tipo de atitude, né? Mas ele não pode viver naquela situação a vida toda. Ele tem que se apresentar, principalmente para aqueles que são representantes do reino de Deus, né? A questão da postura que ele vai assumir, como é que ele vai se apresentar ou se portar diante do povo que está ali naquela plenária para ouvir o seu sermão, como é que ele vai se comportar no púlpito, né? De forma exagerada, ele vai ser uma pessoa desequilibrada em cima do púlpito, uma pessoa que não tem domínio da sua postura, domínio da sua fala, domínio dos seus gestos. Então, toda essa parafernália que nós estamos falando, isso tudo é importante na vida do pregador. Então o pregador ele tem que saber esses tipos de situações, ele tem que saber se portar, né? Claro que a gente não vai chegar ali, por exemplo, quando a gente vai ministrar, não somos nós que temos que aparecer. Nós temos que ser apresentáveis, não aparecer como se nós estivéssemos indo para um desfile de moda, mas a gente tem que se vestir bem, tem que cuidar da saúde, tem que ser apresentável, independentemente se você está num lugar de pessoas com poder aquisitivo maior do que outro lugar, né? Se você vai pregar em um bairro nobre ou pregar numa comunidade de pessoas desfavorecidas. É a consciência de reconhecer que nós somos chamados para servir, não para ser visto, né? E o fato de servir tem de ir bem, como o senhor falou. O fato de você estar ali servindo no reino do céu, você tem que ter essa consciência
de que você tem que se apresentar, você tem que se posicionar, você tem que ter essa preocupação de como você vai se comportar diante daqueles a qual você está sendo o canal de bênção e você está ali para servir quem? Nada mais, nada menos do que a igreja do Senhor. Exatamente. A grande responsabilidade. É isso aí. Então isso aí é muito importante, né? E a questão também da fala, né? O falar, a dicção, o tom de voz, né? A movimentação, isso tudo é importante na vida do orador, né? Então quando nós falamos de retórica e oratória, nós estamos envolvendo a mesma área. É a área de expressar a comunicação da mensagem, né? Então nós não seremos o holofote é a mensagem, mas o pregador ele precisa estar bem apresentável, né? Por exemplo, as vestes de Jesus não foi rasgada porque as vestes de Jesus era uma veste cara, ela não tinha, o escritor diz que ela não tinha costura, você não sabia onde que foi feito, como foi feito, né? Então os soldados falaram, não, isso é muito caro, vamos lançar, vou ficar para mim, não, vamos lançar a sorte aqui para ver para quem vai ficar, porque era caro aquele linho que Jesus estava vestido, né? Então nós vimos isso aí, né? Salomão, quando ele vai organizar todo os seus criados, né? Isso encantou a rainha de Sabá, isso encantou os reis que vieram quando viu a postura e o modo como eles se apresentavam e como eles se vestiam. Então isso conta muito na vida do pregador, tá? Então tem que ser apresentado, né? Às vezes as pessoas, claro que hoje em dia as pessoas estão vivendo uma questão muito vaidosa, né? De ostentação, vamos colocar assim, né? A ostentação, o pregador ele tem que tomar cuidado com a ostentação. E às vezes a ostentação tira a pessoa até da razão, e ele acaba sendo uma pessoa que se apresenta mal, achando que está se bem apresentado, mas na verdade ele está trazendo um desconforto à pessoa que o está vendo e o ouvirá. Então o cerne de uma ministração é a mensagem. Nós temos que ser apresentáveis, mas quem tem o foco não é o pregador, é a mensagem que ele vai ministrar, né? Então veremos aí alguns aspectos positivos e negativos de acordo com padrões considerados melhores para aqueles envolvidos nesta maravilhosa arte de pregar, que são. Então, são aqui, ó. Então nós vamos abordar esses pontos aqui, ó. Apresentação pessoal, aspecto da comunicação e a voz. Então essas três metas aqui, elas são importantes, né? Esses três aspectos, eles são importantes na desenvoltura pessoal do pregador, do pastor, do ministro, tá? Isso é importante. A sua apresentação pessoal, o aspecto da sua comunicação, como que ele se comunica, como ele se comporta em cima do púlpito, né? Ele se movimenta muito, é muito parado, como é que faz a voz, né? A tonalidade de voz, como ele fala, a colocação das palavras, ele engole palavras, ele erra nas palavras. Por isso que é importante a leitura. A leitura é o melhor veículo para corrigir a nossa dicção e a nossa fala, chama-se leitura. Nós sabemos que hoje, quanto mais, né, o nosso país ele está vivendo uma desaculturação, né? Os sociólogos chamam isso de mudança cultural, de transformação cultural. Os sociólogos, eles, né, que estudam o comportamento da sociedade, eles dizem que a forma como que as pessoas estão se comportando, se expressando, isso é apenas uma mudança social. Mas para nós que vemos certa necessidade de um comportamento mais acurado, mais ilibado na fala, na postura, isso é uma desaculturação, né? Gírias, as palavras, quantas gírias são ditas hoje? Eu vi. Isso eu vi porque eu comprei na época o DVD desse pregador, eu vi umas 2 pregações dele, não vou citar o nome por ética, eu assisti 2 pregações dele, eu gostei, eu falei, vou comprar mais uma. Essa outra que eu comprei, não tinha lá tanta coisa, e acabou que no final, no meio da ministração dele, ele, o filho de uma égua do fulano, e o cara pregando isso, ele estava pregando, ele estava ministrando isso, era na rua, era um congresso, tá, numa rua, e o camarada me vai e me solta uma frase dessa. E aí? Isso é postura de um pregador? Isso é postura? E agora? Como é que o camarada vai corrigir essa situação? Tem como, né? Então, tem que
tomar muito cuidado. A gente tem que tomar cuidado com a forma como nós vamos comportar, né? A tonalidade da nossa voz ela é importante também. Saber que tem pessoas com dificuldade, né? Quando a gente for ministrar, a gente atentar sempre para o retorno. Então, nós temos ali aparelhagem suficiente hoje em dia, né? A igreja ela pode ser a mais humilde que for, mas ela sempre tem ali alguns aparelhos que vai ajudar, para ajudar, né, a comunicação com o povo, mas saber que às vezes é necessário ter um retorno, né, uma caixa de retorno para ajudar o ministrante. Tem lugares que não tem, aí não tem a caixa de retorno, o que faz? Coloca virado para o povo, certo? Coloca virado para o povo, e aí você tem ali, você tem idosos, você tem crianças que estão ali naquele lugar, isso vai ferir o tímpano dessas pessoas, né? Principalmente crianças. Já vi, né, o pai ou a mãe com a criança debaixo da caixa de som, aquele som alto, né? Então, quando tem um retorno, já vai lá e já fala com a pessoa que está na mesa de som, olha, eu quero me dar retorno e ver se não está ferindo o povo. Então, tem lugar que não tem essa preocupação. Então, isso também ajuda muito ou atrapalha o ministrante, né? O pregador. Então, isso é importante a gente entrar dentro dessas metas aí, ó. Apresentação pessoal. Ao ministrar, fica-se no centro das atenções. É importante o cuidado de uma boa postura, estar vestido sem extravagância, com modéstia, evitar cores chamativas. A atenção deverá vir para a mensagem, não para o pregador. A combinação de cores é importante aqui. Cuidados com a saúde são importantes. Cansar em meio à mensagem, né, arfando, né? Ou seja, a pessoa não está preparada fisicamente para ter todo aquele movimento corporal, porque pregar também cansa. Tem gente que acha que pregar é fácil, o cara fica ali 1 hora falando, ali no condicionado cansa, você sai cansado como se tivesse, né, tomado uma coça, entrado numa luta, jogado no futebol, você sai ali cansado, né? Evitar colocar as mãos nos bolsos ou cotovelos no púlpito durante a ministração. Então são um tipo de postura, né? Aqui, tipo, chegar eu, morenão, chegar vestido igual parecendo uma banana madura, né? Olha pra você ver. Olha que maravilha, que sapato lindo, né? Que beleza de sapato, né? Aí eu me visto com um terno amarelo desse, bacana demais, muito lindo, e coloco um sapato desse para combinar. Misericórdia, né? Aí eu chamo a atenção, as pessoas vão mais rir de mim do que prestar atenção naquilo que eu estou falando. Então isso é muito importante, ser apresentável, né? Pode se vestir bem, mas de modo que não venha ser aquela coisa chamativa e que tire a atenção das pessoas naquilo que você foi realizar ali, que na verdade você foi ali para ministrar a palavra de Deus, né? Tomar muito cuidado, pessoal. Jamais usar roupas extravagantes, vista-se bem, mas com moderação. Fala do Senhor, irmão, vestido desse jeito, parece que eu estou na chuva, eu sou um detetive, né? Infelizmente, né, eu vou falar aqui, né, pessoas talvez que vão assistir no Facebook depois não vão gostar, mas eu já vi, hoje em dia tem pessoas vestindo de chapolim para pregar, vestindo de pirata do Caribe para poder pregar para jovem. É uma tremenda de uma, né, Deus que me perdoe de estar julgando aqui, mas fica meio desconexo, né? Mas é tudo para jovem, mas espera aí. A gente não tem que imitar as coisas lá do mundo para poder se comportar dentro de um culto, né? A gente está ali para prestar o culto a Deus. Nós vemos, né? E tem pessoas que dizem que Deus não está levando em consideração roupa. Se Deus não levasse em consideração roupa, Ele não escolheria ou não colocaria um modelo padrão para o sacerdócio e os levitas, né? Então eles poderiam se vestir como o povo lá vestia, né? De todas as tribos que eles tinham ali em volta do tabernáculo, do Mishkan, né? Então eles se portavam, a vestimenta deles era diferente. Então isso fazia parte do culto, né? E hoje não tem mais essa preocupação com as vestimentas, né? Tanto para o seu poste ali, como vai pregar hoje. Deus não tem misericórdia de nós, né? Eu acho que para uma pessoa falar isso, né, só a pessoa tem que estar, não sei, para uma pessoa falar que
Porque você olha para uma pessoa, você já vê a grife da pessoa, você aponta mais ou menos o que aquela pessoa é. Pela grife, pelo comportar. Como que não tem nada a ver, gente? É complicado, né? Então, nós pregadores, nós temos que tomar cuidado, né? Tem uma época aí que para alguns pregadores ficou até bacana, alguns caiu bem, né? Que era o terno prateado, né? Ronaldo Gonçalves tem que colocar até uma foto dele numa prancha, que ficou muito bacana. Mas para alguns caiu bem, mas para outros não cai bem, né? Então, às vezes você vê um pregador usando um estilo de roupa, de terno, sei lá, para ele não fica bem nele, mas vai ficar bem em mim. Aí por ser um pregador apresentável, renomado, ele usa, eu vou usar também? Não, tem que ver se vai cair bem em mim. Não posso imitar o fulano, cada um tem que ter o seu estilo próprio ali para poder estar diante do povo de Deus, né? Tomar cuidado com isso. Aspectos da comunicação, isso aqui é muito importante também, né? A comunicação, existem várias formas de se comunicar, né? A gente comunica no olhar, a gente comunica na fala, a gente comunica por sinais. Os sinais, então, é a parte da comunicação que o corpo age, o corpo fala através do gesticular. E às vezes a forma que nós nos gesticulamos, às vezes é uma forma indecorosa. Então tem que tomar cuidado com os tipos de gesticulações que a gente faz diante do povo. Isso é muito importante a gente observar esse comportamento do nosso corpo também, né? Misericórdia. Eu já vi um camarada que foi cantar, um camarada cantando e coçando o saco. Literalmente, o camarada cantava uma frase e Rafael, não estou vendo isso não. Não é possível um trem desse. Olha para você ver que é uma verdadeira falta de ética, né? Misericórdia, não sei o que ele tinha não, mas ele cantou a música inteira, acho que 1 minuto e cacetada lá de música que ele estava cantando, foi 1 minuto e cacetada coçando o saco. Misericórdia, né? Dá para você ver. Não dá, esse tipo de comportamento não dá para uma pessoa no público, né? Como obter uma comunicação eficaz? Evitar falar muito baixo ou muito alto. Então a tonalidade da voz é importante, né? Então por isso que a gente tem que ficar atento a quem está na mesa de som para ajudar a gente, o pregador, né? Porque tem misericórdia, porque tem sonoplasta e sei lá, ou ele não é crente, ou ele deixa o inimigo usar ele, porque, pelo amor de Deus, né? Quando você precisa de um retorno bom, ele vai ele já abaixa o seu som, aí você, né? Diante do povo que está ali, você precisa você tem que forçar a voz, falar mais alto. Então, você combinar ali com o sonoplasta ali, dá para você pedir uma tonalidade no retorno que não vá ferir a sua voz, não precisa gritar, não precisa falar baixo, né? Agora, põe o som alto demais, né? Aí você tem que, você está tentando falar baixo, mas ele aumenta de forma tal que às vezes até a microfonia, né? Uma questão que também atrapalha a postura que a gente vai segurar o microfone. Se a gente empunhar o microfone, né? Você abafar o microfone aqui, tacar o microfone na boca, né? Tem gente que pega o microfone aqui e ele mais beija o microfone, né? Ele prega mais com o microfone aqui na boca do que com o microfone. Então isso tudo faz parte da oratória, isso tudo faz parte da comunicação, né? A postura, o microfone sempre, né? Um pouco abaixo do queixo, né? Nunca alto lá demais, baixo lá demais. Então tem essa postura, não pegar o microfone aqui que vai dar microfonia, não colocar o microfone que abafar, não precisa disso, né? Então, para isso a aparelhagem está ali para ser regulada. Então a gente tem que tomar cuidado também com a postura que a gente vai usar os aparelhos do microfone, tipo de aparelho, né? Isso é muito importante também na desenvoltura da comunicação. Cuidado com a pronúncia das palavras. Nada há mais funesto na mensagem do que palavras pronunciadas erradas. Exemplo: problema, menos coisa, muitas das vezes, subiu para cima, desceu para baixo, né? Até engraçado, né? Repetições como né, como se diz, aí irmão, tá, aleluia, amém, glória a Deus, etc. No final de cada frase, né? Tem pessoas que, mas pessoal, peraí, não, eu estou pregando, não posso dar glória. Não, você dar glória a Deus é uma coisa, mas você está pregando, né? De 2 palavras que você fala, eu estou aqui nessa noite, glória a Deus, para falar com vocês, glória a Deus, que o nosso Deus é bom, glória a Deus, que Jesus eu estava passando na rua, glória a Deus, né? Então é complicado. Às vezes a pessoa vai falar mais glória a Deus, mais aleluia, ele vai falar 40 minutos de glória a Deus de aleluia na mensagem dele e 10 minutos só de mensagem.
de tanto glória a Deus, aleluia, que ele vai falando, de amém, né? Então tem que tomar cuidado. As palavras, elas têm que ser usadas sem exagero, né? Tomar muito cuidado, procurar sempre aquilo que eu disse, né? A leitura, ela melhora a nossa dicção e a nossa fala. Então, usar sempre, estar lendo e prestar atenção nas palavras para fazer um bom uso das palavras. Principalmente quando a gente vai ver, tem alguns pregadores que eles usam terminologias teológicas que a gente fica assim, ó, viajando, né? Ah, mas eu vou pregar para um povo simples. Mas você vai pregar para um povo simples. Você tem que chegar lá falando errado? Não, hein? Você tem que chegar lá e mostrar, né, ter uma postura mais acurrada. Não é que você vai desfazer, né, dos nossos irmãos que são mais humildes, falando palavras bonitas. Não, eles têm que aprender. Né? Se todo mundo for pensar assim, então nós vamos falar errado, a vida toda. Então, sempre procurar corrigir as palavras, né? Sempre procurar corrigir as palavras, usar palavras inteligíveis, né? Que as pessoas possam entender bem, né? E às vezes usar alguma palavra que você talvez vá sentir que fique meio fora do entendimento, explique aquela palavra, para que as pessoas possam saber do que é que você está falando. Isso é importante também, usar o microfone para desabafos. Isso aqui é terrível, isso aqui é coisa que as pessoas, infelizmente, também fazem demais. A pessoa ganha uma oportunidade, em vez dele usar aquela oportunidade para louvar a Deus, para dar um testemunho, para um versículo, ele começa a falar de problemas dele com pessoas dentro da igreja, às vezes usa até um texto, já vejo isso demais, eu vejo isso demais. Pessoas usando a oportunidade para atacar o irmão, falar do irmão, falar da irmã e assim vice-versa, né? Uma coisa que tem que ser vigiada. O pregador não pode fazer isso, tem que tomar muito cuidado, né? Aspecto da comunicação ainda é respire bem, fale nem muito depressa ou muito devagar, né? Eu já até falei no começo da minha jornada, né? O Ronaldo Gonçalves me ajudou nessa questão de falar depressa demais, então isso é importante também. Não use gírias nem termos pejorativos, né? Palavras de baixo calão, né? Tomar muito cuidado. Seja simpático, sorria quando preciso, evite gargalhadas, cuidado com brincadeiras para não se mal interpretar, tomar muito cuidado com brincadeirinha. Às vezes uma brincadeira que o pregador vai usar, ele pode até ser mal interpretado e às vezes alguém achar que ele está fazendo acepção de pessoas, ou até mesmo praticando bullying, né? Hoje é muito comum certas palavras serem caracterizadas como bullying, então tem que tomar muito cuidado com palavras, com brincadeiras, né? Trabalho nervosismo, tiques nervosos, né? Então, para ser um pregador, a gente tem que tomar muita consciência e ficar tranquilo. Claro que, né, nós não somos donos de nós ali, mas você está ali para cumprir o papel na presença de Deus, mas ficar tranquilo, né? Por mais que a gente sempre vai estar nervoso, cada pregação a gente está nervoso, mas não demonstrar esse nervosismo, porque a partir do momento que a gente demonstra o nervosismo, dá uma tremedeira, a pessoa começa a suar demais. Então, já, assim, o povo já viu que aquele pregador está despreparado para estar diante daquele povo, né? Então ele está despreparado, porque ficou nervoso ali, não consegue falar, as palavras não saem, vai gaguejar. Lá em Ouro Preto, o pastor Geraldo, ele, né, congregou comigo, ele tem problema de gagueira, né? Mas quando ele pega para ministrar, ele dá uma gaguejada interessante. Ele fica mais tranquilo quando está pregando do que quando está conversando, brincando, dando risada. Aí começa a gaguejar, aquela coisa. Mas quando ele pega para pregar, é impressionante como ele fica tranquilo, não sai uma palavra fora de lugar. Interessante, né? Porque ele conseguiu entender que ele precisa manter a calma na hora de ministrar. Você conseguiu dominar isso aí muito bem. Ao dirigir-se às pessoas, use seu nome, ou senhor, senhora, né? Evite leituras prolongadas para não ser enfadonho, né? Vamos pregar um texto, vamos ler ali o Salmo 119, não, o Salmo todo hoje, para nós pregar aqui, né? Misericórdia, né? Então fica enfadonho, vamos procurar dividir o texto ali, né? Pega o texto é longo,
pega pontos principais, versículos principais do texto e discorre na sua prédica. Até porque né? Você tendo uma boa leitura do texto, ele já vai estar bem gravado dentro da tua mente. Você tonalizando esses pontos importantes, automaticamente você vai falar aqueles que estão entre eles. Exatamente, isso aí, né? Seria como se você pegasse, imbuísse todo o contexto só na sua fala, sem precisar ler o texto todo, né? Então isso é importante, pegar os versículos principais de um texto e discorrer dentro da sua prédica aí, e as pessoas vão entender, elas vão precisar ler o texto todo, né? Então isso aí é importante também, tomar muito cuidado com isso, né? Tornar público problemas internos da igreja. Pegar os problemas da igreja e começar a falar. Uma coisa também que muitas pessoas têm que tomar cuidado, né? Às vezes a pessoa usa de oportunidade, mas a pessoa usa aquela oportunidade dela para falar dos seus problemas. Para falar dos seus problemas. O problema já... né, tem os irmãos da igreja ali para orar, pedir oração, mas a pessoa ganha oportunidade para soltar os problemas dela. Né? Não, aquilo ali, aquela oportunidade foi dada para glorificar o nome de Deus. Os problemas Deus vai cuidar, vai trabalhar, nós vamos orar, mas não pegue o microfone para falar o problema da igreja. O pastor nosso não presta, o fulano de tal não sei o quê, o fulano da congregação ali não sei o quê. Não. Líderes principalmente, né, pastor? Líderes. O cara que é um líder principalmente, ele pode estar abalado emocionalmente, pode estar acontecendo o que estiver acontecendo dentro da sua casa, mas ele tem que ter essa consciência, pedir Deus graça para que na hora que ele se posicionar diante da igreja, quando ele pastoreia, ele não venha trazer essa reflexão para a igreja. Tomar muito cuidado, né? Isso é importante. Não podemos levar os problemas da igreja para as pessoas de fora também, né? Nunca falar de problemas da igreja no meio da família, né? Às vezes a gente está na família, tem um problema na igreja e chega dentro de casa, você começa a falar, mas não, na igreja fulano está quebrando o pau com ciclano e tal. Não, gente. Isso até atrapalha para aquele parente que não é cristão dele se achegar, né? Isso atrapalha, tem pessoas que não vigiam. Né? E tem mulheres que o marido não é crente, ela chega dentro de casa falando mal dos irmãos da congregação que ela está. Como é que este marido vai querer vir visitar esta congregação se o lugar que a mulher dele está congregando, ela mesma está mostrando que não há um povo ali unido? Isso também prejudica muito, o pregador tem que tomar muito cuidado com isso, né? Quando a gente vê nesse tanto de pontos, esse negócio, irmão, fala assim, é verdade, a falta de preparo para estar dentro da obra de Deus vai ser uma coisa muito cobrada pelo Senhor naquele dia. Complicado, né? Complicado. Aspecto da comunicação: não fixe o olhar em apenas um ponto, não feche os olhos ao pregar, não se posicione estaticamente, também evite andar de um lado para o outro o tempo todo, evite o excesso de gestos, procure fazê-los comedidamente e de acordo com o assunto. De acordo com pesquisas, o corpo transmite mais informações do que as palavras. 55% da mensagem é transmitida pela linguagem corporal, né? Albert Margren, da Universidade de Califórnia, nos Estados Unidos. Tá vendo? Então o corpo ele fala mais, né? O corpo ele fala mais que as palavras. Então, à medida que a pessoa se gesticula demais, o tipo de gesto que a pessoa vai usar, é complicado, né? Então, tomar muito cuidado com gesticulações no momento que está ministrando. A não ser que aquele gesto que você vá fazer, ele tenha a ver com aquilo que você esteja falando. Apenas para fazer uma ilustração, né? Mas ficar o tempo todo fazendo gestos grosseiros, sem sentido, isso aí também atrapalha, porque as pessoas estão atentas no que você está falando, mas elas estão olhando para você, né? Então tomar muito cuidado, não fechar os olhos, a questão de fechar os olhos aqui, para as pessoas também saber que você está ali, né? Você não está com medo de falar com aquele povo. Então, tem muitas pessoas que pegam, né, fecha o olho e acabou. Não pode, você não pode ficar também olhando para uma pessoa só o tempo todo, senão parece que você está, né, falando de propósito com aquela pessoa, né? Está entendendo? Não, mas essa pessoa está jogando ponto para mim, mas você só está olhando para ela, então, né, com uma orientação de fixar, buscar alguns pontos, né? Não olhar demais para a mesma pessoa, olhe para um aqui, outro ali, né? Seja comunicativo
no olhar, no falar e no gesticular, e tomar cuidado com a gesticulação excessiva. A voz. A voz é uma ferramenta essencial para o pregador. Paulo se preocupava com isso. 1 Coríntios 14, 9. Evite gritos, tosse ou pigarros enquanto prega. Vista-se confortavelmente, roupas apertadas na cintura e pescoço atrapalham a respiração. Né? Então, a respiração, se a gente não conseguir respirar no momento de falar, fica difícil também a nossa comunicação ser expressada para as pessoas. Né? Tomar muito cuidado com isso também. Pronuncie as palavras corretamente. A má dicção prejudica a atenção do ouvinte. Treine a modulação correta da voz. Evite falar como que cantando. Leia corretamente o texto sagrado, evitando engolir os S's ou os artigos, né? Então isso é importante também a gente tomar esse cuidado aí de na hora de falar, de expressar com a voz, deixar as palavras mal faladas ou mal inteligíveis, né? É normal, um determinado ponto da pregação, o pregador elevar um pouco a voz. Isso é normal, isso é até bom, né? Porque você trabalha as suas cordas vocais. Evite gritar o tempo todo, né? Aquela questão que eu falei, né? Vai depender também a situação aqui, a gente tem que ficar de olho no sonoplasta para ele não pôr a gente, né? Sonoplasta para ele não colocar a gente nessa prova aí, ó. O poder da mensagem para estar na unção de Deus na vida do pregador, não na altura desmedida do som. Não se esqueça da lei do meio ambiente. Não se esqueça que há anciãos, bebês, crianças cujos aparelhos auditivos ainda estão em formação em nosso meio. Se alguém deve abundar em graça, sabedoria, bom testemunho e respeito pelas leis, este é o pregador. Então é responsabilidade nossa, né? Então às vezes não é porque o povo não precisa. Claro que a gente tem que dar que é só Jesus, né? Pode cair fogo do céu, o povo não está nem aí o que você está falando, né? Jesus está na casa e não está nem aí. Mas tem lugares que o próprio pregador ele põe o povo em desespero. Não, esse rapaz não vai falar, terminar, não. Então, mensagem chata. Não, mas não estou entendendo nada. Então, tem que tomar cuidado, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que sempre procurar ser entendido naquilo que nós estamos falando, né? Olhar os pontos, nós vamos abordar daqui a pouquinho, os pontos da ministração do sermão, né? Tem aquele sermão com começo, meio e fim. Saber sempre abordar isso aí, né? Escassez de tempo nós estamos vivendo com questão de pregação, mas sempre ter o domínio ali, né? O cuidado, nós sempre temos que ter o cuidado de nos preparar para levar uma boa mensagem para o povo de Deus, da parte de Deus para o seu povo. A homilética e o sermão, né? Veremos a seguir o que é sermão, regras práticas para um bom sermão, como fazer uma boa exegese na preparação de um bom sermão e os vários tipos de sermões, né? O que é o sermão? Em homilética, sermão é a prédica, é o discurso, é no sermão que a gente vai envolver o povo. O sermão ele é para envolver o povo naquilo que você quer colocar diante deles. Ou a exposição da mensagem bíblica, né? Então é isso aí, colocar diante do povo a mensagem bíblica. Como é que nós vamos fazer isso? Faço isso de qualquer maneira, não me preparo, tem que ter uma regra para poder a gente levar essa verdade da escritura para as pessoas. Tem que ter um jeito, não um jeito mecânico, um jeito certo. Se a gente fugir de alguns pontos, fica difícil às vezes da gente colocar uma mensagem, às vezes começar falando de uma coisa e terminar falando de outra. Então, se a mensagem não teve um núcleo, ela não teve um alvo objetivo, né? Você não alcançou o objetivo do seu sermão. Ele deve possuir 3 requisitos básicos: unidade, progresso e conclusão. Na unidade não se deve abordar temas diferentes dentro das divisões básicas do sermão. Então, se eu tenho um tema, eu tenho que dividir esse sermão baseado neste tema. É o tema que já expõe diante da pessoa, já coloca a expectativa para o povo do que é que você vai falar. Aí a questão de discorrer o texto ou a Bíblia, aí fica a cargo da sua busca na exegese, né, e do progresso. Aí vai ficar a cargo deste progresso, essa exegese que você vai fazer, né,
hermeneuticamente, é o progresso da sua mensagem, por causa daquele tema. Então, né, você tem tópicos, no seu sermão tem tópicos, que estes tópicos venham ser abordados dentro do texto para você não sair fora do seu objetivo. Progresso é o movimento do pensamento em direção ao alvo. Todas as divisões e subdivisões devem apontar diretamente para o desfecho da mensagem, ou seja, a conclusão, né? Então eu tenho um tema, aquele tema ali, eu vou discorrer o texto, eu vou ser progressivo naquele tema, mas quando eu concluir, eles têm que entender por que eu usei aquele tema. O tema e a conclusão, eles é a ponta, né? É a ponta de onde vai discorrer todo o nascimento da sua mensagem. Então a gente tem que procurar ter esse cuidado aí. Conclusão é o fechamento do sermão. Deve ser breve e objetivo para a compreensão da verdade pregada. Então vou concluir, concluindo aqui o assunto, né? Falei aqui 40 minutos. A conclusão é esta. Então as pessoas já ficaram ali fitadas em você, observaram, ouviram, né? Viram todo o seu comportamento diante da mensagem, mas no final elas entenderam por que é que você deu o tema, porque foi aquela temática escolhida. Então a sua conclusão diz, é por isso que ele deu esse tema. Porque você pode escolher o tema, discorrer este tema, mas quando chegar na conclusão, você conclui fora do tema, eles vão sair, vão ter pessoas ali que vão sair dali sem entender nada, mas ele começou falando uma coisa, terminou falando de outra, não entendi nada. Então a gente tem que tomar esse devido cuidado também, né? Para ser objetivo naquilo que a gente quer colocar diante das pessoas. E nós vamos falar aqui de algumas das divisões, né, de sermões, regras práticas para um bom sermão, ore, busque direção de Deus para o tema que deseja pregar. Ache uma boa introdução, simples e objetiva, né? Simples e objetivo. Introdução, a introdução sempre ela vai ser sempre o cabeçalho do seu sermão, né? Então se você escolheu um texto, colocou uma temática, mas você não põe uma introdução, você já entra no texto, você viu o texto ali, já entra no texto, falando o texto, sem abordar uma introdução, a pessoa tem que saber, você tem que dar um norte. Olha, eu estou indo nessa direção com a minha mensagem, né? Então a introdução ela é muito importante. Existem introduções que às vezes, quando você terminar a sua introdução, que você entrar no corpo do sermão, a introdução já falou tudo. Ela já falou tudo. Então quando você terminar o corpo do sermão e o seu desfecho na conclusão, eles já entenderam lá na sua introdução o que você queria passar. E quando você terminar, entendi tudo, entendeu? Porque foi uma boa introdução que foi dada, né? Existem várias formas de dar uma introdução cultural, uma introdução geográfica, né? Sobre o autor, o personagem. Então isso aí vai depender do tipo de sermão que você vai ministrar, né? Do tipo de assunto, a temática. Então tudo isso aí, cada introdução ela tem a sua, cada mensagem ou sermão, ele tem a sua introdução própria, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado também para discorrer o texto. Procure ter certeza sobre onde quer chegar na conclusão, né? Revise sua mensagem, reordene seus pensamentos para evitar ser repetitivo. Já falei desse assunto, por que eu vou repetir novamente esse assunto, né? Então isso também é importante, não ser repetitivo. Já falou aquele assunto, já vi pessoas que falam uma coisa aqui, daqui meia hora ele fala a mesma coisa de novo, né? Parece que ele se perdeu na mensagem, né? Então a gente não pode ficar preocupado. Se eu tenho um esboço ali, estou discorrendo no esboço, se ficou algum ponto para trás, eu não vou, isso já aconteceu muito comigo. Né? Porque eu passar um ponto, eu não vou voltar naquele ponto lá, eu vou continuar de onde eu estou indo, eu vou continuar minhas pegadas. Aquele ponto ficou para trás, não vou voltar lá, porque eu posso, às vezes, confundir a pessoa, ou ela vai firmar naquilo que eu pulei. Não, peraí, gente, eu queria falar disso aqui, vai embananar, engarrafar, vai ter um engarrafamento no andamento do seu sermão e vai acabar com sua prédica, né? Então isso também é muito importante tomar cuidado.
Use ilustrações práticas e rápidas. Cuidado, a mensagem é sobre o texto bíblico, não sobre elas, né? Não sobre o que? As ilustrações. Uma ilustração é importante para as pessoas começarem a ter uma visão daquilo que você está falando, trazer uma visão daquilo que você está falando, né? Uma ilustração bacana que eu já ouvi por aí, né? Que tem pessoas que até não gostam que se usa, da pessoa contar aquela fábula do vagalume, né? E da serpente, né? A serpente passou o dia todo sem comer, e aí ela começa a perseguir o vagalume, papai, pega, corda aqui, pega ali, corda. Ah, não, peraí, não, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu não faço parte da sua cadeia alimentar? Por que é que você está me perseguindo desse jeito? É porque o seu brilho está me incomodando. Né? Então, quer dizer, uma ilustração falando sobre quando as provas vêm, sobre a pessoa, né? A pessoa é perseguida, às vezes acha que o inimigo está me perseguindo, mas por que é que ele está te perseguindo? É porque tem algo em você que está incomodando ele. Nada mais, nada menos. Então a pessoa já entendeu quando você fala isso, explica. Aí uma ilustraçãozinha muito boa para poder trazer à luz da pessoa, ao entendimento da pessoa que você está querendo falar. É comum quando começamos a pregar, imitar alguém, mas procure encontrar seu próprio estilo. Isso aqui eu já abordei, sobre o plágio. Muito cuidado com o tal do plágio, é perigosíssimo. Já falei, né? Você usar às vezes uma frase que ele falou, não tem problema, mas se você imitar num todo, né? Num todo o pregador, é bastante complicado, né? Posicione com humildade, não seja prolixo, seja natural. Então não fica ali inventando moda, não fique inventando moda, né? Se é prolixo, você ficar inventando moda para tentar atrair atenção, não. Seja você mesmo, seja natural, não fique tentando fazer nada para poder... às vezes a gente quer ajudar as pessoas a entenderem a gente acaba atrapalhando, né? Então vamos ser naturais. Dê sempre aos seus ouvintes algo que eles possam colocar em prática. Na verdade, eu costumo dizer que toda pregação é um ensinamento. Para mim, toda pregação é um ensinamento. Não passa disso. E tem pessoas que às vezes não entendem. Eu gostei mais da pregação do fulano de ontem do que da pregação de hoje. Não. O fulano de ontem, ele deu um tipo de ensinamento e o de hoje deu outro ensinamento. Toda pregação é um ensinamento. Então, se a pessoa não vai ali com essa mentalidade, não, hoje eu estou aqui para ouvir uma palavra, eu vou aprender com essa palavra. Não, tem pessoas que simplesmente vai ali para ouvir o pregador porque prega bem. Não, mas esse pregador prega muito, hein? Mas pregar muito para quê? Ele pode pregar bem, mas a prédica dele, a pregação dele é para me ensinar, é para me direcionar a alguma coisa. Né? Me dá uma direção de como vencer uma situação, de como me comportar diante de problemas ou diante de sociedade, seja lá o que for. É sempre um norte para ajudar as pessoas. Toda pregação é um ensinamento. A centralidade da mensagem deve ser Jesus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos. E vendo passar Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-lhe dizer isto e seguiram a Jesus. João 1, 35, 37. Mas já deu? Vai.